salve família! Salve, salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês como de costume. Olá a todos, episódio número 1 de um projeto que na verdade é um sonho para nós aqui de poder estar chegando até vocês através do podcast Coab USA. Coab City. A gente tem um intuito, a esperança de poder inspirar algumas pessoas que hoje se encontram na mesma situação que a gente se encontrava antes e trazer possibilidades para vocês poderem aplicar no dia a dia de vocês em busca de um futuro melhor. A gente vai falar um pouquinho das nossas carreiras e alguns aprendizados que a gente vai querer compartilhar com vocês aí, com o intuito, obviamente, de poder ajudar cada um na trajetória de vocês, caso faça sentido. Na verdade, o primeiro passo eu vim no mercado financeiro, depois me ingressei no mercado imobiliário qual eu atuo hoje, e o primeiro passo que eu dei foi, na verdade, o estudo, que eu acabei entrando numa pós-graduação no mercado imobiliário, como eu estava totalmente numa outra área, e então eu parti da parte teórica para ter mais ou menos uma noção de como funcionava. E no dia a dia eu entrei de cabeça, porque era um mercado totalmente novo para mim, então a dedicação assim era o extremo, e aí o que eu percebi que nessa parte desse mercado onde eu atuo, muitos dos profissionais eles não têm a parte teórica, então foi isso um dos motivos que eu me ingressei. E eu lembro como se fosse hoje, a gente atuava muito forte, os anúncios eram através de jornais, então a gente não tinha essa parte da internet, né? No final das contas, o Duna é tão novinho assim. Mais ou menos. Na realidade, o empreendimento, na realidade, montar o escritório, ele vem antes, né? Eu e um grupo de mais ou menos uns 10 ou 12 alunos de direito, nós montamos um escritório. O escritório é uma creche. 10 pessoas. Era um laboratório onde a gente prospectava cliente e aí um advogado responsável ele assinava, dava toda a orientação. Como muitas pessoas, muitos alunos, eles não tinham... Eu vou passar meu caso, porque o meu trabalho não era no ramo do direito. Eu tinha que pagar a faculdade, né? Então, trabalhava de auxiliar administrativo, fazia outras coisas que não o direito. Uhum. Então, a maioria dos meus amigos que montaram fizeram esse projeto, era a ideia de poder aprender um pouco mais. Então, nós éramos orientados por um advogado. Isso era um projeto da escola? Não. Era de vocês, projeto nosso. Era particular mesmo. Era particular. E aí aquilo foi um laboratório incrível para mim, porque depois de formado, aí prestei o exame da ordem, porque você necessita para se qualificar como advogado, aí pegando a carteira da ordem, aí sim eu pude advogar. Então eu tive uma pequena experiência, e aí a ideia de montar um escritório era ter um negócio próprio, e alavancar aquilo para não precisar trabalhar para outras pessoas, ter um negócio próprio, ter uma liberdade, qualidade de vida melhor. Então no início foi bem desafiador, porque nós não tínhamos clientes, mas o relacionamento também começou antes. Era no anterior trabalho, com os amigos, o boca a boca, olha, eu sou estudante de direito, daqui a pouco estou me formando. E aí assim que eu me formei, aí as pessoas iam indicando para um, para outro. A Coab foi um laboratório incrível para mim, né? Primeiro porque a OAB tinha um convênio com o Estado, onde fazia uma parceria para quem não pudesse pagar advogado, o Estado cobria, pagava um percentual lá para as pessoas que não podiam, que não tinham acesso, né, financeiro com advogado. A advocacia, a tabela da ordem dos advogados é um pouquinho cara, e naquela região carente de Carapicuíba demandava muito. Então eu me aderi ao convênio, então montei um escritório também na Coab de Carapicuíba. Eu tinha o meu em Osasco, que era para atender o particular, e o público na Coab de Carapicuíba. Então fui formando uma carteira muito sólida de clientela, onde esses clientes que eram indicação pública
no futuro se transformaram também em clientes particulares ou indicando um amigo. Então eu fiz um trabalho voluntário, porém eu tive um retorno muito grande em relação à clientela, onde alavanquei aí como profissional. Graças a Deus eu tenho uma carreira sólida dentro da advocacia, 20 anos de advogado. Então, assim, poder ter essa flexibilidade, essa curiosidade de arriscar, eu acho importante, porque, assim, vocês são exemplos disso, né, de que dá certo, né, eu acho que... Mas assim, existe uma preparação também, sim, né, sim. A gente está falando muito aqui, tanto da parte, né, de educação, de se preparar, com as ferramentas que podem também enriquecer esse tipo de experiência, mas chegando lá também é arregaçar as mangas e trabalhar, né? Essa ética profissional é uma coisa que sempre me ajudou até hoje, né? Eu falo com as pessoas que trabalham na minha equipe que, assim, eu preciso... Geralmente as pessoas perguntam, né? E principalmente quando as pessoas estão começando no mercado de trabalho, e aí me perguntam o que eu preciso para ter sucesso aqui nessa função. Independente do nível do cargo, a resposta sempre é a mesma. Você precisa vir com uma mente aberta, né? Vir com uma mente curiosa e vir com fome, né? Se você tiver essas 3 características e aplicar isso no dia a dia, eu acho que as chances de você ter sucesso no que você faz, independente do ramo de atuação, ou o que é que você está fazendo no momento, eu acho que isso vai facilitar muito a experiência e para que você alcance os objetivos, né? Porque tudo que fica estagnado em um determinado momento vai virar obsoleto, né? Então, se você não evolui junto com o tempo, se você acha que você está ali, você estudou medicina há 50 anos atrás, e você acha que você aplica as mesmas coisas que você aprendeu lá e não busca evoluir, você vai ficar atrasado, vai ser ultrapassado, né? Assim como a tecnologia, que é a área de atuação minha hoje, a tecnologia muda praticamente a todo dia, né? Tem coisas novas aí que são introduzidas no mercado, que acaba mudando tendências comportamentais dos clientes, do consumidor. Então você tem que estar por dentro disso, e até mesmo muitas vezes, eu não sei se para vocês foi imagino que sim, né? Que muitas vezes esses meus clientes chegam até mim querendo fazer melhor, só que não sabem como começar, né? E eles vêm buscando essa consultoria de como que eu faço melhor. Então, o nosso trabalho de liderança nesse espaço que a gente atua é importante para trazer essa confiança, para trazer essa credibilidade também, para que a gente consiga, né, conquistar novos parceiros, clientes e por aí em diante. Então, assim, essa preparação é importante. E a curiosidade faz com que você sempre esteja buscando conhecimento. E engraçado que isso eu vejo como algo que me faltou no começo, né? É ter uma referência. Né, buscar alguém ou estar próximo de alguém que faz alguma coisa assim que eu admiro, que eu almejo, e aí tentar absorver um pouco disso, né? Assim, o que eu preciso, eu geralmente falo isso bastante também, que é eu quero me vestir para o emprego que eu quero e não o emprego que eu tenho, né? Então, assim, essa preparação de poder estar ali absorvendo um pouco, ver o que eu preciso fazer para quando eu chegar naquela função, eu estou pronto para exercer aquela função, né? Muitas vezes o que acontece é você chega, você consegue, né, por méritos ou na lábia, mas aí chega lá você não está preparado, e aí assim dura pouco tempo, né? Então eu queria me preparar muito para isso. O hábil eu sei, né? Gostei. Nossa, hein? Já tô incluso nesse podcast. Isso. E aqui, Wagninho, mano, respeito é respeito. Assim, eu lembro que quando a gente o Du ligou para você para fazer o convite. Pode crer. E a única coisa que você falou é o seguinte, mano. Fala onde, que roupa que eu tenho que usar, que eu tô lá. É verdade. E a gente agradece porque é o seguinte, a gente faz isso, esse projeto nosso aqui, a gente não vive disso, a gente não precisa disso. A gente faz realmente para trazer uma mensagem pra galera que tá na situação que a gente teve um dia, para poder inspirar e trazer talvez aí algumas dicas de vivência para ajudar essas pessoas, né? Então, assim... Começando, eu sei que não é fácil também, então pra você dar essa moral pra gente aí, é respeito pra caralho, obrigado por estar aqui com a gente. Isso é louco. Vou falar, mano. Cara, eu acredito que quando a gente começou a entender da musicalidade do negritude e aquelas roupas faziam a diferença, quando você chegava numa televisão que tinha N preconceitos, a gente falou assim, caramba, mano, eu acho que a gente chegou em algum lugar. Porque você falar de França de 98, você falar de Faustão, Xuxa, Hebe Camargo, são referências que são bem legais. Mas quando você, desde o início da tua história, e quando a Dona Guina, né,
a saudosa Dona Guina começou a impor a questão das nossas vestimentas, eu falei assim, caramba, mano. E as pessoas começaram a olhar diferente. Uns falavam que era meio da chacota e tal, eu falei assim, mano, mas os caras são diferentes. E quando você chegava num camarim, no Faustão, e toda a direção do Faustão nos esperando para poder fazer, caramba, como é que vai ser? O corpo de balé do Faustão. Eu falei assim, o que vocês inventaram agora, essas coreografias aí? Dali a gente começou a entender que, assim, mano, nós somos diferenciados mesmo, assim, entendeu? E o pessoal falava que a gente era muito visionário, sabe, Cleiton? Mas era tudo meio no coração, irmão. Porque eu falo assim, vou ter sucesso. Hoje a galera vai pra internet e fala assim, até com planejamento e tal, né? O cara até sabe onde chegar, com engajamento e tal. A gente não. Era mais coração. Intuição e coração. Exatamente, feeling, né, mano? Pra poder entender e atingir o nosso público. Entendeu? Eu lembro que algumas idas no Camisa, assim, o Marquinhos fazia umas caras tortas. Por quê? Mas a gente entendia, um lugar totalmente de samba raiz. Daqui a pouco o Negritude cantando, Marvin, agora é pra valer. O Marquinhos ficava olhando assim, Mas aí começou a respeitar. Por quê? Aí a gente chegava com músicas de Marquinhos Satã, Helena de Lima com Mauro Diniz. Eu não consigo entender porque estamos... Aí o Neto fazia a oitava acima, né? E o Ari oitava abaixo. Rapaz, os caras... Aí o pessoal do Camisa, as tiazinhas, porque a gente gostava das tiazinhas, né? Quando as tiazinhas na cozinha, assim, né? Mexendo aquele negócio do caldeirão, na feijoada, dançando assim, mano, é aí que tá o lance. Então eu acredito que essa mudança do Negritude é aí. Depois vem, né? Os grandes eventos, né? Os grandes shows, as grandes conquistas, as gravadoras. Da gravadora, nós ficamos 8 anos na gravadora, foram 8 discos. E o nosso contato era um contato internacional, em dólar e tal. O Cleiton sabe disso. A gente ultrapassou barreiras. Vocês fizeram com que nós tivéssemos visibilidade. Não sei se você então, mas entende. ó, gente, quando você pega um programa de expressão, que nem, tipo, o Gugu, acho que era 11 horas da manhã, começava todo aquele fervor, vinheta chegando e tal, e na semana já vinha o lance das vinhetas, né? Negritude, fulano, sertanejo, blá, blá. Mano, na época era bip com já tinha o telefone, era uma loucura quando as pessoas sabiam que a gente ia estar por lá. E aí, quando o nego fala assim, mano, pô, que legal, mano. Pô, sou negão, mas vocês vão estar, mano, como que é o Gugu? Eu falei assim, mano, o Gugu é da hora, irmão. Porque as pessoas não acreditavam que a gente estava lá representando eles. E aí perguntava, pô, de onde vocês foram? De onde vocês são? Coab de Carapicuíba. Tem uma história muito curiosa. Quando a gente foi gravar o Coab City, a Imai entrou em meio que conflito com a gente. Porque a Imai achava que Coab existia só nossa Coab, mano. E aí teve um lance de não querer gravar o som. Assim, cara, e a gente batendo de frente. Nós éramos tidos como os revoltados das gravadoras, porque a gente batia muito de frente. Porque era nossa ideologia, exatamente. Mas era tudo muito orquestrado, tá ligado? Era, uma hora o Neto falava, outra hora o Ari falava, outra hora eu falava naquela parte musical, que era meio que diretor musical, lógico, não tirando o mérito do Jorge Cardoso, então a gente batia muito de frente. Então, como que era a escolha do repertório? Eu via todos os caras embaçados nas canetas, né? Arlindo, Delson, mano, todo mundo, mas a gente deixava a nossa essência pra depois. Esse samba é pra gente, da gente. Cara, eu sei que nego pode fazer um som desse, mas é só quem tá lá na quebrada, irmão. Entendeu? Então, o Coab, quando o Neto teve a ideia... inclusive, o Coab City é feito com um cara do Rio de Janeiro, que é o Anderson Leonardo, né? Eu venho pra cá, mas o Coab é só do Neto. Essa hora ele me tirou fora, fechou a porta do quarto. Mas a gente fez vários hits. E aí, quando a Imai teve esse conflito, mano, rolou até um estresse na gravadora. Porque a gente queria colocar um bagulho da Coab. Porque você pega uns sons de hoje, não fala mais das suas quebradas, das suas origens, mano. É amor, pegou, comeu, desculpa, mas enfim. Mudou muito, mano. E eu acho que é uma questão comercial, tudo bem. Mas não posso perder, né? Você pega aí o Vini Santa Fé cantando uns bagulhos totalmente diferentes, né, mano? Assim, do que ele acha como ideologia, que é o trabalho a médio prazo. O trabalho de curto prazo é o que tá o comercial aí ativo. Com investimento de uma bala e tal, e eles que vão com Deus. Recompensa instantânea que os caras querem, né? Minha percepção é uma outra. Entendeu? Mas sabe o que é louco no que você tá falando agora? Porque muita gente busca essa recompensa instantânea. E eu não sei como é pra você isso, se você pensa nisso ou não, mas assim, tudo que você busca com efeito imediato é muito difícil perdurar, né? Exato. Mano, e a música de vocês até hoje, velho, é relevante. Né? Então, mas eu não posso dizer o que é certo e o que é errado hoje, porque os meios mudaram, né? Você pega, nós estamos falando aqui de disco, de vendagem de discos, né? Eu lembro quando o Negritude fazia o lançamento dos seus discos,
que a gravadora fazia? Pegava todos os lojistas, 24 de maio, lá de Manaus, os caras pagavam passagem para ver os lojistas, para entender o que era o Negritude lançando no mercado. Como eles faziam com o Djavan. Olha o lance que a gente já estava quebrando na questão do preconceito. Por que não vai ter um planejamento de marketing aqui ferrado? Os nossos lançamentos eram feitos no Metropolitan, Palace, Olímpia. Você lembra disso, Mim? Casas de renomes, entendeu? E sabe o que eles faziam, os casas de renomes, dentro da pauta do preconceito? Eles davam terça para nós. O sertanejo, sexta, sábado e domingo. Nossa, era um dia totalmente... Atípico, né? Entendi. Vocês vão dar terça? Coab! Vem! Palace ali. Aí daqui a pouco passava, sei lá, no outro ano que ia fazer o lançamento do álbum. Pode vir, tá? Sexta é de vocês, tá bom? O sábado que vocês quiserem. Então, assim, tudo sempre teve um preconceito ativo, muito ativo. Que não era declarado como é hoje, né? Mas sempre estava muito ativo. Hoje você acha que é muito mais explícito do que na sua época? É porque era maquiado. Entendi. Por exemplo, quando o cara me dava uma terça-feira, a gente com sucesso, vendendo, tocando, aparecendo, não bate a conta. Não bate a conta, não fecha. Não fecha. Entendeu? Então, aí os caras começam... Mas assim, tudo eu acho que tem que ter o seu tempo, né? Porque também se a gente forçasse demais... Talvez não... Então, o que a gente fazia o trabalho que hoje falta, gente, é de fora pra dentro, o trabalho da rua, né, mano? O trabalho da rua ele é muito importante. Acho legal a questão dos streams, dos likes, do engajamento. Mas se o cara tivesse bastante engajamento, tudo era estourado, muito rico. Eu tô falando de rua, numa casa você pega 1.000, você não coloca 200. Você tem 1 milhão de seguidores. Oxi. Tô falando de streams, né? Então a rua é diferenciada. Eu agradeço o convite aí. Prazer estar com vocês. Legal. E vamos aí bater esse papo bacana aí. E Miltinho, fala pra você, velho, quando a gente tava falando, né, pô, o Fabinho e o Edu falaram de você, né? Falaram assim, vamos trazer o Miltinho, né? Aí esse aqui, eu começo entregando mesmo. Isso aqui você, mano. Não acredita não, Miltinho. É verdade, juro pra você, velho. Mano, o Miltinho era mala no futebol, velho. E a gente... Cara era briguente, velho. A gente vai falar mais sobre isso. Porque, mano, e o louco é que a gente tava trocando ideia aqui antes de começar o programa. E a gente talvez jogou junto, né, mano? Quase o mesmo ano. Eu sou 76, 777. A gente jogou no Montenegro lá no Bel. Isso. Olha só. E a gente, porra, talvez a gente jogou junto, mas assim, nem, né? Não se recorda. Foda. Voltando, pegando um gancho do primeiro episódio de vocês, a educação, como sempre, foi importante. Desde aquela época. O Roberto, quando nós treinávamos no Bel, no campo do Tricolor, ele saía mais cedo pra ir fazer... Ele fazia Senai. Ele estudava, ele saía do treino e ia pro Senai. Mano, eu tenho certeza que a gente jogou junto e... Nós estamos assimilando, mas o Roberto, a educação, ela sempre foi fundamental, sempre será fundamental. Em qualquer segmento, você pode ter outras habilidades, mas a educação, ela tá sempre ali por trás, ali porque ela... É a força a base, propulsora, né? né? A base de tudo, né? Caralho, você me fez voltar no tempo agora, mano. Puta, você fez lembrar de uns caras assim, Pernambuco, Reinaldinho. Caralho, que da hora. Tinha o Foguinho, professor de educação física também. O Ratinho. Você jogava do quê, Miltinho? Meia esquerda, meia direita. Aí. Era o 10. Tinha uma habilidade, hein, Túlio? Teve um dia que eu fui na Desembargador, né? Que era de Desembargador. domingo. Todo domingo de manhã, 10 horas da manhã. Cara, era uma rivalidade, era tipo... E assim, você não podia perder, porque tinha 5, 6 times de Até próximo, mais, cara. até mais. Até mais. Cara, então os caras Era davam assim, a vida pra jogar no jogo, cara. Sempre foi. E eu ruim de bola, eu falei, cara, aqui eu não volto nunca mais aqui, cara. É uma pressão, né? Porque ninguém quer sair. Você vacila, os Eu caras querem vacilo, você, os caras né? querem me bater depois. Não, tô fora, velho. E depois eu voltei a jogar com o Milton no Fubá. No Fubá. No Fubá, disputamos Fubá. campeonato estadual e DF. passamos pra fase seguinte. Taquaritinga nós somos, né? Sim. Eu, Que você, da hora. Toninho, Richard, O Rogério, Rogério, o Mé. o Juninho. Caramba, Caraca, caramba, cara. Nossa, A Coab, de maneira geral, Os sempre foi um diversos celeiro talentos, de né? craques. Craques não só do futebol, de outras vertentes também, de outras áreas também, né? Só que no futebol, como Música, né, na música também, a nossa diversão era o futebol, então a maioria ali
foi pro lado do futebol. Muitos não tiveram a oportunidade que muitos jogadores tiveram aí. É verdade. Mas o bagulho que a gente tava falando com um brother nosso, Lene. Salve, Lene! Tô chegando, hein, meu irmão? Que ele falou assim... Que pra mim eu acho bem verdade mesmo, quando a gente tava falando sobre isso, assim, que a gente não tinha disciplina, velho. A gente tinha talento nato, mas não tinha disciplina de estar ali tentando aprender um movimento, como que melhorar o posicionamento, ou como você bate na bola. Porque a gente nunca trabalhou esse fundamento, né? Assim, a gente vai lá, mano, da camisa, vai lá e desenrola. E a gente desenrolava. Mano, eu tenho um camarada meu também, que se estiver ouvindo, o Rosival, Maradona. Maradona. Só craque. É craque, Só craque. Mano, os caras, o Rosival teve... Porra, olha que louco isso, mano. O Rosival foi o primeiro ali da Coab 5 a sair, né? Ele foi pro Japão. E aí eu lembro... Olha, eu tava falando a história do Fabinho. Fabinho... 90, isso? Eu tava falando a história do Fabinho, porque eu lembro que quando eu passava no banco onde ele trabalhava, no BFB, eu ficava assim com orgulho, tá ligado? Poxa, pô, meu mano tá aqui, né? Trabalha aí. E aí esse Rosival, ele foi pro Japão, e aí eu lembro que, assim, era um bagulho, assim, um evento pra nós, assim, ó, terça-feira o Rosival vai ligar. De manhã, todo mundo corria por casa da mãe dele, né, pra esperar a ligação, pra trocar ideia com o cara, ver como o cara tava, assim, como que é o rolê aí e tal. E eu lembro que uma vez ele foi pro Corinthians, mano, e ele deitava nos caras do Corinthians. Mesmo. Não vou falar o nome dos caras aqui não, mas os caras... Joga até hoje. Só que daí também eu acho que faltou um pouco dessa disciplina, tá ligado? De faltou poder... um pouco de base, né? Exatamente. De orientação. Exatamente. Por exemplo, você falou que jogou no São Paulo. Eu lembro uma vez, nós fomos jogar pro time do Bel. Uhum. O time do Bel contra o São Paulo, nós jogamos no campo da Ford, em Osasco. E eu recebi um convite para fazer um teste no São Paulo. Lá no Jardim Colombo. Sei. Era Depois lá, do Morumbi. Passava o Morumbi. Lá no Terrão, lá no Terrão, Portão 11, lembra? eu acho. Era, Vai embora. É. Aí, mas na época, eu muito novo também, magrelinho, coitado. Os moleques da minha idade, os moleques eram porte-binho, tudo forte, tudo musculoso. E eu raquítico. Mas, e os moleques tudo muito mais desenvolvido, né? Então eu fui sozinho pra lá. Primeiro eu fui no Morumbi fazer uma ficha, você tinha que fazer a ficha lá no Morumbi. E aí eles marcavam o treino na peneira pra você, lá no Jardim Colombo. Eu lembro que isso daí era em torno, no dia que eu fui na peneira, tinha mais ou menos uns 150 moleques pra fazer a peneira. E você tinha 10 minutos pra dar a vida. Ali. Se torcer pra bola cair no seu pé pra você mostrar o seu diferencial. Sim. E eu me recordo que naquele dia eu fui o último a fazer a ficha, porque a maioria dos moleques foram com um representante. Meus pais trabalhavam, minha mãe trabalhava no Butantã, meu pai trabalhava no Jockey Clube, então eles não tinham como me levar. Ele só me ensinou o caminho. Você pega o Pinheiros, que o ponto final era até lá em cima, em frente à lanchonete. Desce no último ponto da Vital Brasil, E pega o Jardim Colombo. Pega o Jardim Colombo ali na Francisco Murato. E ir embora. E fui. Eu lembro só que eu só tinha dinheiro pra pegar o Pinheiros. O Jardim Colombo eu passei por baixo. E de volta. E eu lembro que eram mais ou menos 150 moleques. Todos ali com o representante, eu sozinho. Mas aquele dia lá, o dia foi meu. Eu fui o último a entrar na peneira. Você arrebentou. E arrebentei de lateral esquerdo. Treinei de lateral esquerdo. Mas... Eu catei uns malucos lá e não deu pro cheiro. Arrebentei com eles. Aí o Nelsinho era o treinador na época. O Nelsinho ele foi jogador de São Paulo também. Lateral esquerdo? O Nelsinho, ele era meio campo, se eu não me engano. Era um loiro, cabelo loiro? Não, Nelsinho é um neguinho. Gente boa. Muita gente falou, quem é seu representante? Eu falei, eu e Deus. Eu com a mochilinha de escola, sozinho. Ele falou, não, então você vai voltar na outra sexta-feira, mas volta com seu pai. Mas só que meu pai não podia faltar no trabalho. Minha mãe também não, meus irmãos também já trabalhavam. Fui sozinho novamente. Ele falou, mas e aí? Não tem como vir com nenhum representante. Fiz outra peneira. Eu sei que nessa brincadeira eu acabei ficando ali uns 2 meses ali fazendo peneira e fui passando em todas. Só que naquela época já existia outros interesses. Não era só saber jogar o futebol. Como a gente não era abastado financeiramente, então eu acabei não sendo escolhido. E eu me recordo até hoje disso daí, porque quando ele me dispensou, veio um senhor com o filho dele
que passou junto comigo, o molequinho dele, era um alemãozinho. E falou, mano, você joga demais, cara. Aí eu tenho um contato no Palmeiras. Só que meu pai e minha mãe sempre falam, não pega carona com ninguém. E ele queria me levar naquele dia para fazer um teste no Palmeiras. Era no Pelezão, na Lapa. Pelezão, eu joguei lá. Já pulei muito o muro do Pelezão. E aí o Palmeiras fazia peneira lá. Ou era lá e tinha no campo do comercial de Pirituba. Piritubão, joguei lá. E aí, na hora veio aquela mensagem dos meus pais, né? De você não pegar carona com desconhecido. Aí eu não fui. Talvez tinha perdido a oportunidade, mas a gente não sabia também quais eram as intenções, né? Responsabilidade absurda. Você é um instrumento de motivação, de inspiração e de transformação. Porque professor é isso. E o que acontece? Porém, muito mal remunerado. Muito, mas muito assim. Não tenho... Vocês deveriam ser extremamente, como o Clayton falou, exaltados. E vocês são muito pouco valorizados. Eu quero uma resposta em relação a isso. Eu queria, a minha acho que é mais ou menos parecida com o Binho, o estado atual da educação, assim, se você puder. E aí você até comentou da quantidade de alunos que estudaram em escola pública e foram para a USP. Eu não sei como é que é o parâmetro hoje, se continua, porque na minha época era... Quase impossível. Impossível, né? A gente... E era totalmente... Então, o cara da pública não conseguia entrar numa universidade pública, o cara do particular conseguia entrar numa pública. Então, na verdade, era um X a educação brasileira. Não sei se isso continua da mesma forma. E aí eu queria que você passasse pra gente aí como é. Beleza, vou responder 200 milhões de perguntas, né? Não, vou responder essa. Eu vou começar pela do Tuti. Tá bom. Hoje em dia é um pouco mais fácil por causa das políticas públicas. As cotas. As cotas. Então, hoje você tem mais acessibilidade. Gente. Hoje você tem mais possibilidade de colocar um aluno que é da periferia, que tem menos condições financeiras, para adentrar numa universidade pública. Mas ele até consegue adentrar. Mas manter-se lá e se formar é o difícil. Ele entra, mas muitas vezes ele não sai. Por quê? Porque ele não tem condição. O cara tem que trabalhar, Tuti. O cara tem uma família que ele tem que ajudar. E a pandemia, ela só piorou porque muitos alunos muito inteligentes, que tinham condições e entraram, acabaram perdendo o pai, ou perderam a mãe, ou perderam os dois. E aí aquele aluno ele virou responsável pelo seu irmão mais novo. Então ele consegue entrar, mas ele não consegue se manter e não consegue se formar. Eu tenho inúmeros casos para te mostrar. Isso aí é estudo, isso aí já é estudo que já foi feito, né? Entendi. A sua pergunta, não só nos Estados Unidos, Japão, os países desenvolvidos, tem o professor como a pedra fundamental. Uma nação só vai se desenvolver se ela tiver ali na sua educação base, ali a educação base é a ferramenta que vai fazer com que um país cresça, evolua. Então você investe na educação básica e aí ele vai caminhando, galgando outros degraus dentro da educação. Aí você forma cientistas, você forma médicos, você forma engenheiros, forma arquitetos, forma bons advogados, bons juízes, bons administradores, né? Mas o país, ele pensa, ele investe na educação. Um país que é o exemplo primordial disso aí é a China. A China só mudou quando ela investiu na educação básica. Foi aí que a China deu uma expandida no seu país, e a China é uma das melhores economias do mundo hoje. Né? Potência em tudo. Na educação, na economia, em várias outras áreas, né? Não preciso nem falar do Japão. O Japão, a molecada que não gosta de história, né? O Japão foi devastado nas guerras mundiais. Primeira coisa que eles fizeram para reerguer o país, investir na educação. Que louco. Se não investisse na educação, o Japão não seria a potência que é hoje. Então, nós temos ali outros países também que nós podemos pegar como exemplo. O Portugal é um bom exemplo de educação também. Né? Aí você tem escolas no Brasil, vou te dar só dados recentes, tudo bem? A política pública do Estado de São Paulo hoje em dia é a escola de período integral. Aí, por um lado, eu acho bom,
por outro lado, não. Por O que não? acontece? É bom porque você vai fazer com que a criança tenha as refeições necessárias ali para o seu desenvolvimento. Então, a maioria das crianças de escola públicas, elas estão na escola para se alimentar. Você tá entendendo? Pra se alimentar. Eu já fiz isso. Eu também. Meu irmão também. Eu Eu já também. fiz isso. Então, Pra me alimentar. hoje em dia, só que por outro lado, essas escolas de período integral, quando nós vamos falar do ensino médio, ela acaba que atrapalhando o avanço e o desenvolvimento dessa molecada. Porque a molecada, 16, 17 anos que estão no ensino médio, eles querem trabalhar. Não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar porque ele fica preso dentro de uma escola. E dentro de uma escola, infelizmente, aqui em São Paulo, eu vou falar a nossa realidade. Você não tem uma estrutura que deveria ter. Você entendeu? No tocante a tudo. A professores bons, a materiais pedagógicos bons, a inclusão. Eu gosto muito dessa área de inclusão, tanto que eu tenho especializações na área de crianças com necessidades especiais. É a área que eu gosto de atuar. E aumentou bastante, Você entendeu? né? Aumentou muito, principalmente autista e síndrome de Down. Minha sobrinha. Você entendeu? Outras patologias também. Então, quando você se depara com isso, o que o governo do estado de São Paulo fez? Ele colocou um número exorbitante de escolas, ensino fundamental e médio com período integral, e reduziu o número de escolas de ensino regular. Regular é aquele ensino médio, o período. 4 horas. Certo? Noturno. 4 horas, certo? Não tem mais ensino noturno. O governo não quer pagar adicional noturno para os professores. Então você tem diversas coisas aí que impactam aí no crescimento de uma sociedade. São Paulo, se você pegar São Paulo, é a cidade mais rica da nossa país, federação. Sim. E é a que menos Investe. investe. Você pega o Ceará, ele tem índices muito maiores do que o São Paulo em qualidade de educação. Então, eu vou te dar um exemplo. Ensino no período de escola integral, você tem ali diversas disciplinas que são bacanas, eletivas, projeto de vida, que você consegue dar norte para os alunos. E aí você tem um número de 30 alunos, certo? Agora você vai para uma escola de período regular, onde o aluno tem que estudar ou de manhã ou à noite, que são poucas escolas, 50 alunos. Como que você vai dar aula para 50 alunos? O tempo de aula é 50 minutos. Você já perde quase 10 fazendo chamada. É muita gente. Mais uns 10 pedindo para eles fazerem silêncio. Já foi 20. Mais 10 para colocar um conteúdo na lousa. Quando você pensar em explicar só na outra aula. Que doido. Não tá. Você está entendendo? Então, são questões que impactam na péssima qualidade do ensino. Quando você tem bons professores, se você tem excelentes professores, eu trabalho com vários excelentes professores. E também trabalho com péssimos professores, Normal. que me dá até vergonha. Qualquer um. Você está entendendo? Mas a maioria dos professores que tem um pouco mais de instrução é porque ele mesmo custeou a sua formação. A formação. A continuidade da sua formação. Você está entendendo? Eu tenho umas 4, 5 especializações, mas foi tudo custeada por mim. Você entendeu? Então, você tem outros professores, eu tenho inúmeros colegas que se formam, vão fazer mestrado, doutorado na USP. O cara não vai se formar doutor para ganhar 3 mil. Não vai. Você entendeu? Para você melhorar um pouco o seu salário, você tem que fazer como a maioria faz. Ter 2 cargos, um no estado, da prefeitura, ou prefeitura, escola particular. Não tem vida social. Então, aí você deixa de conviver com os seus filhos. Com a sua família. Você entendeu? E ser professor não é só na sala de aula. Você tem todo um trâmite, você tem que preparar a aula. E aí entra num ponto que você falou, que aumentou demais o número de crianças com necessidades especiais. Foi por isso que eu fui estudar psicopedagogia, para poder entender e ajudar aquele aluno. Porque você coloca o Estado, é obrigação do Estado Incluir. Fornecer a matrícula para o aluno. Está na Constituição, né, Binho? Sim. E aí, Não dá. incluir é diferente de integrar. Yeah. Você disponibiliza a vaga,
Você coloca ele lá dentro, mas você não está incluindo. Sabe por que você não está incluindo? Porque você não tem mecanismos e meios para atender aquele aluno de maneira específica. Você precisa ter um professor especialista em educação inclusiva, especial, mas você não tem porque o governo não quer pagar, meu amigo. Então você, professor, e eu, professor, você tem que se virar. E aí o que eu fiz? Eu tive vários alunos com necessidades especiais, principalmente autistas. Sim. São muito inteligentes, muito. Então você tem que estudar para poder entender qual é a patologia daquela criança e como que você vai trabalhar com ela. Por exemplo, você tem uma sala de 50 alunos. Sempre tem um capirotinho, né? Que é aquele que bagunça mais. E o autista, ele tem algumas peculiaridades. Sim. Ele não pode ouvir muito barulho. Você entendeu? Ele não gosta de se relacionar, são bem reservados. Então você tem que estudar e entender qual é a característica dele para você conversar com a sala, para que a sala passe a respeitar aquele aluno com aquela necessidade. É a integração, né, que você tá falando. Você tá entendendo? Então, quando você faz isso, aí você consegue ter um pouco mais de êxito, né? Então eu tenho alguns alunos que muitos pais vêm agradecer pela maneira que eu lido com eles, né? Mas eu me preocupei em estudar, mas não são todos os profissionais que se preocupam, né? Que consegue estudar, você tá entendendo? Então isso também me motiva. Isso também para mim é gratificante. Episódio anterior. E hoje a gente traz uma convidada muito especial. Dona Jacira está aqui com a gente para compartilhar uma história de vida muito bonita, muito inspiradora. Que honra! Então, fica ligado, fica atento que vocês vão gostar. Quando o Du contou a história, a Dona Jacira é mãe do Du. Opa, mãe. Vai entregar. Ô, Du, fala a verdade. Eu falei, vamos dar ideia já pro vai Du agora. começar, Du, né? Isso aqui é uma intervenção. E ali eu fiz o supletivo lá, no Jabaquara. Concluí o fundamental. Não, e aí você... Puta, eu tô com medo, porque não estudo, não sei o quê. Aí eu morri de medo, né? Faz tempo que eu não estudo, aí fez as provas, aí... Mas aí o que é que eu fiz? Eu peguei firme, estudava, eles saíam pra trabalhar, e eu ali nos livros e tal, concluí o fundamental. Eu vim querendo falar pro mundo que eu concluí o fundamental. Que legal, né? Eu queria falar pro metrô inteiro que eu concluí. Aí, lá a escola falou, a senhora agora faz a inscrição pro médio. Aí o médio? Ai, deve ser muito. Mas a senhora foi muito bem, olha para isso aqui, né, e tal. Fiz a inscrição. Aí, estudei. Eu sei que eu prestei a prova e eu passei no fundamental. Pensa! Nossa. Se eu queria falar no metrô que eu concluí o fundamental, imagina o médio. Parava o metrô. Eu falei, agora ninguém vai me segurar mais. Ninguém vai me segurar mais. Vou prestar um vestibular. E ali é onde presta, FMU e tal, e o Du sempre me dando a maior força, me apoiando. E falou, mãe, olha, vê uma faculdade realmente boa. Boa mesmo, né? E ali fui na FAPES. Faculdade Paulista de Serviço Social. É uma faculdade específica só em serviço social. Que legal. Onde que é mesmo? Onde foi? A faculdade era na... É na Santa Cecília. Santa Cecília. Santa Cecília. E ali eu passei, para a glória de Deus, passei nesse vestibular. E ali eu comecei a estudar. Nunca peguei um ADP. Nunca peguei um exame. Você acredita? Safado. Acredita? É Deus que faz isso, filho. É Deus. Trabalho. Não era sorte, não. Era Deus mesmo, viu? Agindo, porque senão... Quantos anos? 50 aí? Eu sei que eu me formei com 50 anos. 50 anos. Para a verdade. Aí, galera... Me formei com 50 anos. E ali, com um ano de faculdade, eu já consegui o estágio em Itapevi. Remunerado, que não precisava mais eles me ajudar a pagar a faculdade, porque já era remunerado. Verdade. Trabalhei lá, venceu meu contrato, fui trabalhar na prefeitura de Jandira. E interessante que todos esses meus estágios,
me jogava tudo na área social. Uhum. Que legal. Secretaria de Assistência Social. Não era eu que escolhia. Você vê como as coisas vão acontecendo. Vai acontecer. Não era eu. Eu fui procurar estágio, aonde me mandasse. Ou para educação, ou para... Não. Secretaria de Assistência Social. Que louco. E aí, quando eu me formei, com 50 anos, Deus preparou uma porta para mim na prefeitura de Carapicuíba como profissional. Vim para minha cidade como profissional. Que louco. 2 anos, venci o meu contrato na prefeitura de Carapicuíba. Foi quando o meu pastor presidente, pastor Jasson Segundo Barreto, me convidou para assumir a presidência da FIBEM. Que estou lá há 10 anos. Que legal. 10 anos, para a glória de Deus. E muita coisa aconteceu, tem acontecido nessa instituição. Aí, galera, qual a desculpa de vocês, hein? Nunca é tarde, aqui é um Nunca é exemplo. tarde. Então, depois que eu fui estudar, quantas mulheres na minha idade foram? Com certeza. Quantas se formaram em pedagogia? É uma quantidade, assim, absurda. E eu acho que isso, muitas vezes, é esse tipo de exemplo que as pessoas precisam, né? Assim, meus pais também foram estudar, assim, já com uma idade avançada, mas, assim, é importante trazer esse tipo de mensagem, porque tem pessoas que, não, tá tarde para mim, já passou do meu tempo, mas tá aí um exemplo muito bonito de perseverança. Hoje eu tenho uma classe lá de idosos sendo alfabetizados. Olha isso. Que Sendo legal. alfabetizado. Às vezes eu entro também para dar aula também, né? Porque lá na FIB a gente é tudo, né? Então, na falta da professora, eu entro. São pessoas de 60 anos, 70 anos, estudando lá. Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque quem está nos ouvindo, a gente tem essa responsabilidade de trazer a verdade. Essa trajetória da Coab, de Carapicuíba até Santa Cecília, conheço muito bem. A senhora pegava o trem e ia aonde? Na parte de dentro do trem. Na parte de dentro. Não. Porque tem gente aqui, ó, que é na parte de fora do trem. Não. E a surfando, Eu fazia as né? coisas A gente direito. tem aqui, fazer uma rápida introdução do Adilson, também conhecido como Dil. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Dilzão. Uma história, junto. uma história bacana, principalmente quando a gente fala assim de crescer na periferia e ter espelhos, ter referências. O Dil, para quem não conhece, segundo tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bacharel de Direito, pós-graduado em processo penal, né? E muito bacana para a gente abordar esses temas também, não só de profissão, mas também de ensino, como isso ajudou a construir essa trajetória de você, sua, de muito sucesso também na corporação. Meu pai veio daquela época dos anos 70, dos anos 60, né? Onde ali Getúlio Vargas era o cara e tal, né? E ele sempre foi muito certinho, interiorano, né? Então ele queria servir a pátria e tal, né? Que é o exército, aquela coisa da farda, né? Bom, enfim, aí eu acredito eu que tem ali uma pitada desde lá de atrás dele, do meu avô, né? Só que ninguém da família seguiu a carreira, ninguém. Nem exército, nem marinha, nem aeronáutica, nem polícia militar, nem nada. Eu fui o primeiro a desbravar isso, a entrar, né? Bom, enfim, aí chegamos aqui em Carapicuíba, né? Meu pai sempre foi um cara que sempre falou, não, vamos, cara, você tem que fazer algo pequenininho. Já ele sempre comentava algumas coisas assim, que era muito coisa de militar, muito coisa de militar. Os amigos deles, onde ele trabalhou no Colégio Rio Branco durante 35 anos lá em São Paulo. Então ele teve um direcionamento, né? Estudou muito pouco, mas ele teve muita convivência, um aprendizado ali peculiar, que era aquele aprendizado dele ter conversando com professores, com diretores, né? Com pessoas hoje famosas e tal. E aí chegou o pessoal das Forças Armadas, os generais, iam lá, colocavam seus filhos para estudarem. E claro que meu pai foi lá querer saber como é que era. Absorvendo todo esse mundo. Absorvendo todo esse mundo. Ele já... E engraçado que o uniforme deles já era verde, né? Era verde oliva. Então meu pai amava. Acordava sempre às 4 horas da manhã, tal, engraxava lá o sapato dele. Foi engraxar durante muitos anos lá no interior. Então ele absorveu tudo isso para ele, sempre foi muito ali certinho, né? 10 para 5
o relógio despertava, levantava, se trocava, perfumava e ia pegar, embora trabalhar. Fui crescendo nesse ambiente, né? Um certo dia nós fomos passear, e me levou pequeno, na casa dos vizinhos, e aí fizeram a seguinte pergunta para mim, um amigo lá vizinho, falou assim: e aí, Dil? Dil foi minha mãe que colocou, né, desde pequeno lá, então, o que você vai ser quando crescer? Eu, daquele tamanho lá, mais ou menos, estava com 5 anos de idade, bati o pé no chão e falei: eu quero ser delegado de polícia. O delegado, aí deram risada, brincaram, porque, meu, ali naquele mundo ali não tinha, né? Não tinha como. Cara, na verdade, Você assim, adaptando aos eu poucos. fiquei um período entre minha mãe e meu pai. Minha mãe gostaria que eu fosse gerente de banco. Que história. Sonho de mãe, né? Sonho de mãe. Então, ó, você vai trabalhar num lugar lá onde você não vai pegar sol. De gravatinha, de gravatinha, camisa né? branca. Entendeu? Então você vai ficar lá quietinho, não quero que você sofra muito, cheio de cuidados da mãe. Né? E meu pai já não, tá errado isso. Ele tem que ir pra cabeça, tem que entender como é que é a vida, como é que não é, tal, tem que fazer. E outra coisa, né? E meu pai, profeta, e se de repente esse banco fale? Se de repente a empresa não cai? Você tem que ir pro Estado. Vai pro Estado, vai pro Estado. Ela vinha no cantinho, não falava nada pra ela. Vai pro Estado. Não, vai pro Estado. Não queria arrumar confusão, mas também ele sempre falava, ela vai pro Estado, né? Então foi, na verdade, a disciplina, né? Aquela coisa de seguir certinho. Eu absorvi muito isso dele, né? Ele era um homem que, além de levantar muito cedo, gostava muito certinho, barba feita, bigode aparado, cabelo cortado, né? Então ele foi, eu sempre falo lá pro pessoal quando fizeram a despedida para mim, falando assim, ó, meu pai foi um militar sem ser, e muito eu absorvi dele, né? Então sim, tem a disciplina, que eu acho que a disciplina, e é isso que eu sempre falo do nosso pessoal do gueto, né? É legal brincar, é legal nós curtir, é legal fazer um monte de coisa, mas, cara, você tem que ter um objetivo na vida. Você tem que ter um projeto de vida. Não dá para você só ficar naquele plano de, vamos ver o que acontece. Deixa o vento. Deixa a vida me levar, vai passar, vai chegar o tempo, a idade. Aí você não fez sucesso na música, você também não fez sucesso lá no futebol, que é o que mais tem pra gente, né? Entendeu? E aí você... E não tem plano B. Não tem plano B, exatamente isso aí, entendeu? Então eu entendi que eu tinha que sim, que ficar com os amigos, curtir tudo, mas eu tinha que ir pra Sandália de Prata, mas não, né? Sim. Tinha que ir lá pro Cobra, mas que... Sandália de Prata, eu não sei que não. Sandália de Prata. Você não pegou Cobra? Não, Sandália de Prata não. Sandália de Prata também não peguei, mas Cobra Azeite. Cobra Palmeiras. Entendeu? Então, cara, na semana não tinha jeito, cara. É estudo. Você já tinha disciplina. Já tinha disciplina dele falar, isso, aquilo e tal, né? Ô, Gil, só toma cuidado, porque nosso dançarino de plantão aqui é o Fabinho. Não chega falando que você ia no Sandália de Prata, não. Ele vai falar que tem uma história que eu dançava, que eu dava show. Tem umas histórias, subindo no palco do clube da cidade. De todos lá, o Japão faz muito bem isso, né? Que são as bases comunitárias, que tem aqui, foram colocadas lá num grupo de estudos que foram feitos lá no Japão, o chamado policiamento comunitário. Ainda para mim, o policiamento comunitário é o policiamento mais próximo daquilo que a gente, se não está acontecendo hoje, mas é o mais próximo que se possa ter. O policial comunitário, infelizmente não deu certo lá no Rio de Janeiro, nas PPPs, né? Mas que no Japão vai muito bem. Aí você fala, por que o Japão deu certo? Aí nós entramos numa questão chamada educação. Vai muito, Fabinho, da educação, em que nós temos aqui uma boa educação, uma forte educação no Brasil. Eu acho que ela é impactante para aquilo que você vai ser no futuro, se você vai ou não para um caminho ou outro, ou não, um caminho que a gente pode chamar de errado e do certo, né? Então, a educação precisa melhorar muito ainda nas formações dos policiais. Precisamos ainda colocar ainda
colocar lá em cima, né? Vamos colocar assim a régua lá em cima. Na minha opinião, hoje, para entrar nos cursos de formação, devia ter o curso superior. Quando você sai lá com o curso, você tem um curso que é o curso superior de soldado, né? E hoje ele é equiparado, é um curso tecnológico. Legal. Né? O Estado que banca isso? O Estado banca. Também tem um Barro Branco, né? Tem a Academia Militar do Barro Branco, onde você entra lá e você presta concurso como se fosse para entrar na USP, né? O grau de dificuldade é o mesmo. É o mesmo. É o USP e a Academia Militar do Barro Branco, onde após 4 anos, 3 anos, você sai formado aspirante oficial, que são os oficiais hoje, né? A impressão que pelo menos eu tenho é que existe um distanciamento absurdo, assim, existe uma lacuna muito grande entre o povo periférico e a própria polícia militar. E um depende do outro, porque eles vão fazer essa segurança. E infelizmente é uma profissão muito mal remunerada, enfim. E hoje acho que a Polícia Militar tem um trabalho que, como a OAB tem também, de OAB vai à escola, tem a Polícia Militar vai à escola. Eu acho que demorou muito tempo para se ter isso daí, porque tudo passa pela educação, então a educação ela vai trazer, ela não vai entender que a educação ela vai transformar aquele policial, aquele profissional num suporte, num herói. É de onde aquelas pessoas têm que ver que falam assim, pô, esse cara pode salvar, pode me dar segurança minha, da minha família. E hoje já não existe. É um vago assim absurdo. Então você hoje vê a polícia entrando numa periferia, e aí também tem um outro aspecto que depois a gente pode abordar, mas a periferia não respeita mais o policial militar. A impressão é que fica. Mas também tem todo um histórico por conta disso, né? Sim. Eu queria pegar um gancho aí nessa pergunta do Fabinho, ou nessa colocação dele. Na sua experiência, assim, acompanhando essa sua trajetória na polícia, você acha que hoje o interesse por pessoas de ingressar na polícia é maior ou menor de quando você começou? Cara, hoje, se você olhar na fila lá do centro administrativo, que fica lá no bairro do Canindé, nós temos praticamente todo ano, né? Um ano sim, outro ano não, abre-se mais ou menos mais de 2.000 vagas, né? A fila, ela é absurda. Absurda, né? E eu acredito até que não tanto por querer amar e ser sacerdócio, que foi o meu caso, mas de, por exemplo, a falta de emprego e de outra oportunidade. Então, isso, se você abrir um concurso público hoje para o cargo de policial militar, e as vagas assim, 3, 4 dias só de inscrição. O número é absurdo de que tem de candidatos lá. É enorme, cara. São voltas e mais voltas nos quarteirões, e eu vejo o pessoal ir chorando de lá quando o nome não consta lá. São 4 fases, né? E não consta lá o nome dele para servir, né? Então, a procura é absurda para ser hoje policial militar, né? Aí você me fala, amor? Não, sou bem realista. Tá faltando aí oportunidades. Acho que na sua época era vocação trabalho. E agora talvez seja necessidade. Hoje é Para quem já conhece, esquece, o homem tá aqui. Para quem não conhece, a gente tá falando do Thiago. Thiago, salve, Thiago. Sneakers, é o cara. Verdade, rapaziada. Obrigado aí por colar com a gente. Obrigado. Satisfação total. Mano, a gente tava feliz de ter você aqui quando veio a ideia de fazer o convite, porque, assim, mano, o que você faz é fora do sério. Assim, eu gosto muito de arte. Minha casa tem muita arte. E quando eu vi seu trabalho, eu falei assim, mano... Que é isso, né, cara? Falei assim, Deus, chama esse cara, pelo amor de Deus, mano. Todo artista precisa de alguém assim que, né, traz tudo isso, organiza tudo isso, ajuda a construir tudo isso. E assim, pelo que você está falando, pelo que a gente falou antes aqui, essa parceria assim um anda junto com o outro, tá ligado? Assim, família, velho, você é louco. Muito da hora. Família é sensacional. Nicole, aparece aí, a mulher, deixa a mulher chegar. Chega mais Nicole. Vamos mostrar. Mas eu venho com presente.
Sai. Agora vai sair briga, velho. Olha pra aquela câmera, Nicole. Essa é a Nicole, nossa audiência. Essa aqui é a mulher. Essa que administra, que toma conta. Ela dessa aqui. Meu Deus Meu do Deus do céu. céu. Vai sair briga. Ó, galera, olha isso aqui, mano. O ABC O na ABC, fita. esquece. Microfone do podcast. É isso. Certo? Cê Que é da louco. porra, que isso. Thiagão, Olha, cê é obrigado. Valeu. Obrigado aí Parabéns, pela... vocês pela oportunidade. Vamos fazer que mais, vamos fazer isso. mais. Olha isso daqui. Ô, Nicole, eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro precisa valorizar mais, o produto interno aqui, porque isso aqui, mano, pra mim, isso aqui... Talento, é dom. Não sei se eu nem se uso ou se eu coloco num quadro. É verdade. Exato, é uma Isso aqui arte. é arte, mano. uma arte. Eu queria perguntar pra Nicole, quando você, assim, esses momentos que ele acabou de descrever, assim, quando, e você ali, né, mano, sendo aquele suporte, aquela estrutura, um ajudando o outro, como é que você, quando você olha pra trás, qual foi aquele momento? Foi o mesmo momento, assim, que vocês compartilharam, que você, assim, nossa, agora tá na hora de comer um filé. Não, sim, o Thiago, ele tava meio receioso, que eu acho que é uma questão de cultura, porque pessoas mais velhas, né, como pais e mães, eles falam, não, tem que ter carteira assinada, você tem que ter o INSS, não sei o quê, Exato. né, Trabalhar no mas... banco. Trabalhar no banco, de gravatinha. Isso! E eu acho que também tem a questão da autoestima, né? E minha família, a gente tem a cultura de muito, você quer? Então você vai e vai dar tudo certo. E aí eu acho que é isso. Eu e o Thiago, a gente é uma mescla, né? Ele é mais pra trás e eu sou mais... Gasolina na Isso. coisa. Isso. E aí eu falava assim, Thiago, deixa pra lá, deixa esse emprego, pede demissão, né? Vai dar tudo certo e não sei o que. Ele, não, agora não dá, agora não dá, né? E eu falei, não, vai lá que vai dar certo. E mesmo se não desse certo, eu acho que você tem que tentar. Tamo junto. Exatamente. Próxima, né? Vamos ver aqui. Nessa final, a Adidas me chamou pra fazer uma ação. Na final do campeonato. Que era pra fazer a chuteira do Lucas Lima, do Rodriguinho e do Felipe Melo. O Felipe Melo, ele foi expulso no primeiro jogo. Aí eu só fiz do Lucas Lima e do Rodriguinho. Sim. Aí eu fiz as chuteiras e tal. A gente foi tudo gravado. Qual ficou mais bonita? Aí. O do Lucas Lima já criou Tocou na geladeira do cara. Então, aí foi até um youtuber lá gravar o processo de criação, da criação chuteira. e tal. Foi lá pro YouTube depois. A gente ia lá entregar pro Lucas Lima, mas só que eles não deixaram a gente entrar. Tá. Beleza. Aí depois a gente foi lá pro Corinthians. Já tinha falado na assessoria lá. Eu pensei que nem ia entrar, mano. Até as minhas filhas foram até comigo, né? Olha Pensei que nem ia entrar, tipo, vamos lá, só pra então, entregar lá. Então, Beleza. Chegou lá, os caras liberou a entrada. Nossa, mano, eu fiquei com uma dor de barriga. Falei, os caras deixou eu entrar, mano. Legal. Que era pra entregar pro Rodriguinho, era pra fazer o vídeo entregando pro Rodriguinho. O cara foi mal solícito. Tratou minha filha bem pra caramba. Que mano. legal, que da hora. Aí eu conheci um monte de jogador. Aí tava o Ralf lá na época. Que legal. Putz, mano. O Cássio veio lá falar com a gente. Nossa, na hora que o Cássio chegou perto de mim, eu tremendo. Eu não consegui nem pedir foto, mano. Sério? Eu tô nervoso. Tanto é que eu só consegui tirar foto com o Rodriguinho. Aí, o que aconteceu? Nessa final, o Rodriguinho fez o gol, né? Ixi. E o Lucas Lima errou o pênalti. Aí o vídeo tava rodando, né, na internet. Aí bombou, mano. Essas páginas de Corinthians aí, de Palmeiras, que era o Mão Santa. Aí explodiu, mano. Porque aí começou a vir uma parte de jogador. Lá no Corinthians mesmo, nessa mesma época, o Rodriguinho já tinha pedido, mano, eu sou muito supersticioso. Sim. E eu vou querer outra chuteira dessa, mano. Que legal, velho. Vou querer, tipo, todo time que eu for, vou querer que você faça chuteira pra mim. Que legal. Aí ele foi pra Grécia, aí ele me mandou fazer 2 chuteiras. Aí o Cassião já chamou. Mano, irmão, você quer vir buscar umas chuteiras minhas aqui? Olha que da hora. Toda a chuteira do Cássio, de começo de temporada, dele, do Gil, né? O Gil também. Eu faço pra eles. A do Cássio, normalmente ele coloca as iniciais dos filhos dele e da mulher. Legal. E um salmo da Bíblia. A do Gil, ele já é mais ousado. Ele faz uns... Mano,
Travis Scott, já mandou fazer Kobe. É mesmo? Já. Que legal, cara. Michael Jordan na chuteira, tá ligado? chuteira. Mano, Renato Augusto. Aí você já... E aí, tipo... eu choro. Vocês, cara. E, pô, é isso aí, cara. Que da hora mesmo. Isso aí. Mano, eu quero começar já da maneira que eu terminei aqui, falando desses projetos sociais. Da onde veio essa parada, assim? Onde teve algum momento, assim, que você lembra que despertou isso em você? Ou já nasceu com você e você só começou a implementar isso no seu dia a dia, na sua vida? Puta, cara, eu acho... Isso é uma parada louca, sabe? Essa coisa de voluntariado. Pô, eu tenho uma coisa comigo, cara, que eu não gosto de convidar ninguém, sabe? Isso é uma coisa, é um sentimento. É uma coisa que sai, sabe? De você, entendeu? É natural, né, Luizão? Eu costumo falar, cara, que todo mundo, cada pessoa tem como posso falar, cara? Um chamado, assim? Eu acho que cada pessoa, cara, tem... Eu vou fazer uma coisa assim, uma associação. Cada pessoa tem um óculos, sabe? Cada óculos tem uma lente, né? Então, tem pessoas, cara, que enxergam um pouquinho mais, outras menos, ou seja, não dá pra culpá-las, sabe? Claro. Pô, você não viu isso, ou você não... Cada pessoa tem um alcance, né, cara? Então isso é desenvolvido com o tempo, cara. Acho que todo mundo tem dentro da pessoa mesmo, tem isso. Isso vai se desenvolvendo com o tempo. Essa vai vontade. De bateria em 94, comecei como ainda era estudante de técnico de edificações. Foi indo, cara, e essa minha paixão pelo esporte, eu queria fazer uma outra coisa, eu queria fazer educação física, acabei fazendo arquitetura, depois fiz a educação física, enfim, cara. E é isso, cara. E o jiu-jitsu sempre teve assim na sua vida ou não? Viu mais tarde? Cara, jiu-jitsu, eu só pensava em bola, né, Fabinho? Eu também. Bola? Fabinho, cara, só pensava em Desenrolava? bola. Porque esse aqui. Não, cara, Eu sou ruim pra caramba, velho. Gostava Eu mais, assumo, velho. Gostava mais do que talento. Né? Mas enfim, cara. Até hoje joga bem. Joga bem, Elisão? Nossa, Tá, modéstia, né? Mas enfim, cara, eu tenho um amigo que a gente trabalha junto, cara, ele é arquiteto também, o Anderson. E eu lembro que ele assistiu uma luta do Royce Gracie, cara. E ele falou, Luizão, cara, meu, você não vai acreditar, meu. VHS. Tem um magrinho lá que foi lá numa luta lá e bateu em todo mundo, cara. Falei, meu, isso aí não pega nada não, meu. Ele falou, não, vamos lá ver. Eu falei, pô, não vou, cara. Pô, só jogo bola. Pô, vamos lá comigo. Eu fui, né, cara? Porque era um cara meio inspirador, sabe? Um cara inteligente, né, cara? Eu falei, pô, eu vou, você tá falando que é bom, porque é bom isso aí. Só que não existia jiu-jitsu, né, cara? Da Lapa pra trás não existia jiu-jitsu, né, cara? Eu acho que era um esporte elitizado, né, cara? Era diferente. Era mais naquela época, era mais no Rio, né? Jiu-jitsu era carioca, né, cara? Aí a gente saiu, eu lembro que a gente não tinha carro, não tinha nada, né, cara? A gente foi de trem até Quitaúna, e a gente foi andando a pé de Quitaúna, parando em tudo quanto é academia, perguntando se tinha jiu-jitsu. Não existia jiu-jitsu. Existia Hapkido, karatê, kung fu, Boxe, capoeira. Nem boxe também, talvez. Mas era difícil também. Era difícil. Aí, cara, a gente foi achar na rua da estação, cara, com o Jorge Medeiros, cara. Um grande cara também. E a gente começou a treinar. Ele era faixa azul, cara. Não existia. Em São Paulo não existia faixa preta, cara. Era muito raro. Né? E a gente começou fazendo ali, cara. E o Jorge falou assim, cara. E ele até hoje ele fala que ele falou que quando ele olhou pra mim, ele falou, meu, esse cara não vai durar um mês aqui. Só vai pagar uma matrícula aqui e vai correr, desaparecer cara, vai dar no pé, cara. E lá eu fiquei, cara. Fiquei até hoje. A maioria dos meus amigos são do jiu-jitsu, né, cara? O jiu-jitsu é incrível, cara. Tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Que legal. Meu compadre, meu parceiro. Né? Tem uma história assim, vai ter que falar, porque eu tenho aqui, antes de apresentar a nossa convidada, por favor, Quentinho, acabou de lançar um livro muito bacana, um projeto muito inspirador, né? Voltando a falar da mensagem que a gente quer trazer, que a gente quer levar até vocês. É isso. Rosane, eu conheci a Rosane já tem um tempo já.
Fabinho conheceu ela no Traço da União. A gente vai falar mais do samba. A gente vai falar do pagode, do samba também aqui. Rosane, muito obrigado por estar aqui com a gente. Rosane. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo que você faz, né? Que a gente quer saber mais aí. Eu queria que você desse um oi aí para nossa audiência, para quem acompanha a gente. Obrigado por estar aqui. Depois a gente vai falar um pouco mais do seu trabalho. Olá, pessoal. Eu primeiro quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Sou fã aí do podcast, sigo vocês lá, acho muito importante. Acho que quando você lançou, falei da iniciativa, da importância e da representatividade. Então, parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar um pouco mais sobre oportunidades. Eu acho que esse é o tema. Eu acho que a transformação que isso faz. O PAC, para mim, às vezes eu não sei onde começa o PAC, termina a Rosane, onde termina... A gente acabou sendo uma coisa só. Porque é um propósito, né? Para mim, eu me realizo, assim, eu ganho muito mais do que eu consigo fazer. Então, a Rosane é uma antes do PAC, depois do PAC. Que bonito. Eu me vejo, assim, como... eu ganhei muito por meio do PAC, por meio da experiência que o PAC me trouxe. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. Então, acho que a gente vai se confundindo, né, com o trabalho e a missão. Então, quando apareceu essa oportunidade, meio que era uma coisa que eu já queria muito. Mas tinha esse negócio. Poxa, mas como é que eu vou fazer, né, sustentar minhas filhas e tal? Então, você tem que fazer um planejamento mesmo financeiro, mudar de vida. Tomar conta do ego, porque quando você é um executivo de uma empresa, o seu ego naturalmente é alimentado pelas pessoas, por tudo e tal. E quando você sai disso, isso muda, né? Mesmo as pessoas te cumprimentam diferente, falam tem todo um interesse por trás. Mas a gente fala assim, mas aí é legal, não eram pessoas verdadeiras, tal, não era da sua rede. Não, mas no fundo, aquilo no seu ego, você começa a falar, opa, mas peraí, agora... Pertencia, né? Isso, agora não preciso mais, agora eu não sou mais legal, agora eu não sou mais importante. Então, tem também um aprendizado em relação a isso, tem também. Mas aí você se encontra, né? Cada vez que eu vejo uma criança com um sonho realizado, indo para um caminho certo, uma mulher da comunidade que a gente conseguiu criar uma oportunidade, ajudar de alguma maneira, um jovem que mudou de vida, foi para o mercado de trabalho, comprou um carro, uma casa, cara, isso isso não tem preço. Eu acho que é isso, acho que está muito conectado com o propósito. Aí as outras coisas, o ego, o dinheiro, o status, elas vão deixando de ter significado, porque o outro é muito maior. Né? A gente vai aprendendo isso. Talvez, se eu tivesse começado isso com 25, 30 anos, talvez eu não tivesse essa mesma consciência. Então, acho que o tempo, a maturidade vai te trazendo isso também. Né? Acho que tudo tem um momento certo. Né? Eu fiz isso depois que eu já tinha criado as minhas filhas, que eu já tinha uma estrutura. Então, acho que foi tudo na hora certa que me deu mais base para seguir em frente e não querer voltar atrás. Processo. Quando a gente começou, que a gente era um grupo de voluntários, na minha cabeça eu queria muito cuidar das crianças. Eu tinha 6 anos, se você me pergunta. Eu tinha 6 anos quando eu acho que tocou alguma coisa dentro de mim. Falou, um dia eu vou fazer uma coisa diferente. Eu, em Jundiaí, não tinha muitas crianças em vulnerabilidade, mas naquela época tinha umas crianças que moravam embaixo do viaduto. E eu passei numa fazenda um dia que tinha eu não sabia que era fazenda, eu achava que era um jardim. Eu estava com a minha mãe e eu falei, nossa, que lugar bonito, olha quantas casinhas. Tinham várias casinhas espalhadas nesse jardim. Eu falei, nossa, quantas casinhas, mãe, acho que aquelas crianças podiam vir morar aqui. Aí minha mãe falou assim, filha, não é um jardim, é um pasto. E não são casinhas de crianças, são as cocheiras do cavalo. Mas eram lindas. E eu falei, nossa, mas os cavalos moram nesse lugar bonito e as crianças estão morando lá na ponte? Não, quando eu crescer, eu vou construir casinhas para as crianças morarem. Nossa, então, olha, que legal. Essa é a primeira imagem que eu tenho desse meu propósito social. E aí, quando eu comecei com o PAC, eu queria brincar com crianças, que eu achava que era esse... vou brincar com as crianças, né, tal. E por isso que a gente era os amigos das crianças. A gente ia nos lugares para serem amigos das crianças. Legal.
O PAC foi crescendo, né? A gente abriu a nossa própria casa de acolhimento, que foi a nossa primeira casa, onde as crianças vieram morar com a gente. E aí eu percebi que se eu não fizesse nada diferente, eu ia ficar abrindo um monte de casas de acolhimento. Tá. E quando a gente abre uma casa de acolhimento e as crianças vêm morar numa casa de acolhimento, já teve um fracasso ali. Porque uma família já se desfez, né? Uma criança já sofreu algum tipo de maus tratos, ela já teve os seus direitos não garantidos. Então eu falei, cara, eu estou fazendo tudo errado, eu quero fechar as casas de acolhimento, preciso trabalhar para fechar isso aqui. E para mudar isso, eu precisava trabalhar com a comunidade, com a família, com o vínculo familiar. Eu precisava cuidar daquela mãe que muitas vezes perde a guarda de uma criança, não porque ela não está nem aí, porque ela não tinha condições, ela não teve ajuda, ela não tinha conhecimento, né? Ela precisava de um apoio. Então, a melhor coisa que ela podia fazer naquele momento, talvez fosse esse mesmo, deixar a criança numa casa de acolhimento. Então, eu tinha que trabalhar com essas famílias antes que o acolhimento acontecesse. E aí a gente a gente começou a invadir as comunidades, né? Então, a gente tem um serviço de apoio, de assistência às famílias que pega o Cantagalo, Vila Zate, Barra do Jacaré, Mirante, né? Toda ali a grande periferia de Pirituba. Então lá a gente assiste 1.100 famílias. Caraca. Que são mais de 7.000 pessoas, entre crianças, mulheres, jovens, homens. E aí a gente vai para dentro dessas casas. E aí, esse ano a gente está completando 20 anos, né? E aí eu falei, poxa, a gente não é mais amigos só das crianças. Porque para cuidar das crianças, a gente teve que cuidar de uma comunidade inteira. Né? O nosso propósito final é que a criança não precise ter sofrimento, assim, né? Ter um sofrimento maior e que a gente consiga chegar antes desse momento. Então, por isso que a gente fez essa transição. Então, o PAC agora ele é amigo de uma comunidade inteira. Né, que é o que a gente faz com os nossos projetos, com os nossos programas, cuidar bastante para que o vínculo familiar não se desfaça. E para isso, a gente tem que cuidar da saúde mental, né, da mulher, da criança.